secundária do nono ano, do primeiro bimestre. Nessa aula nós iremos fazer a revisão a partir dos objetivos do primeiro capítulo que foram analisados nas aulas presenciais. É importante que os alunos tenham em vista esses objetivos e mantenham as rotinas de leitura da apostila, acessando sempre os conteúdos enviados pela professora. Então, vamos analisar o contexto social, político e econômico mundial no início do século XX, compreender o cenário mundial, sobretudo o europeu, no período anterior e posterior à Primeira Guerra Mundial, refletir sobre o papel dos Estados Unidos na recuperação das nações europeias no pós-guerra, entender o processo de crise financeira de 1929 e suas consequências. Em caso de dúvidas, os alunos devem procurar a professora pelos canais de comunicação, ou estudes através do chat ou pelo binóculo, sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã. É necessário compreender, nesse contexto, que a passagem do século XIX para o século XX foi marcada por transformações no modo de produzir, de viver e de pensar das sociedades europeias que se industrializavam e também pelos países que passaram a adotar seus modelos de desenvolvimento econômico com a consolidação da intervenção política e econômica promovida pelo neocolonialismo. Então, o neocolonialismo é uma referência àquele colonialismo europeu que ocorreu no século XVI, com as grandes navegações. Agora nós temos, então, no final do século XIX, um novo colonialismo sobre os continentes africano, asiático, a Oceania e a América Latina. Essa linha do tempo destaca que as nações europeias viviam em clima de tensão nesse período histórico, formando alianças militares e políticas, atuando em conflitos armados, algumas das razões que motivaram a Primeira Guerra Mundial. É certo que o marco oficial da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, porém, nós vamos ver que com a formação desses blocos políticos militares, você tem o acirramento do conflito que culmina na Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos a Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, a Áustria e a Itália, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França, pela Rússia e, posteriormente, pelos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial termina com a assinatura do Tratado de Versalhes. Todos esses temas nós tratamos, então, nas aulas presenciais. Estou apenas retomando os tópicos mais importantes para que possamos seguir para novos conteúdos do segundo capítulo. O Tratado de Versalhes, portanto, foi assinado, a Tríplice Aliança foi tida como a grande perdedora da guerra e este tratado, embora tenha colocado fim na Primeira Guerra Mundial, uma guerra muito cruel, em que foi contabilizado mais de 10 milhões de pessoas mortas e mais de 21 milhões de pessoas feridas, penalizou bastante a Alemanha. Então, nós vamos ver um crescente movimento de insatisfação, de crise econômica e política, de desvalorização da democracia no contexto da Alemanha, que vai resultar mais para frente na Segunda Guerra Mundial, na formação do Partido Nazista alemão, do Partido Fascista na Itália, mas isso é um contexto para as próximas aulas. A Europa se recuperava de uma grande crise econômica e social após a Primeira Guerra Mundial. Nós observamos o crescimento da indústria, principalmente nos Estados Unidos, da indústria voltada para a guerra, então aquilo que nós chamamos de indústria bélica, fabricação de armas, de munição, de vestimentos, calçados e equipamentos para os soldados. Você tem uma defasagem na produção da indústria em relação à população. A Europa está se recuperando nesse período do pós-guerra, no início do século XX. E quem é que vai se fortalecer como uma grande potência nesse período? Os Estados Unidos. Porque como a guerra não ocorre no território dos Estados Unidos,
eles conseguem manter e até mesmo ampliar a sua indústria, a atividade agropecuária e passam a ser fornecedores para os seus aliados. Com esse clima de otimismo e o estímulo ao consumo vivido pelos Estados Unidos, eles viviam um momento de prosperidade nesse período de pós-guerra, ao contrário da Europa, que necessitou de empréstimos e fazer compras desses produtos industrializados em grande e larga escala para suprir essa necessidade da população, porque a guerra ela é devastadora. A indústria e os bancos norte-americanos eles estavam aquecendo o mercado de ações. Aprovar e passar um material específico, complementar a essa aula, para que vocês compreendam esse contexto do mercado de ações e como o mercado de ações afeta a economia. Por quê? Sem a gente compreender o que é o mercado de ações, nós não conseguimos dar continuidade e compreender o que foi a crise de 29, que foi uma grande crise no mercado econômico e que afetou todos os países capitalistas. Tá? Embora nós tenhamos falado sobre a crise de 29, na sala de aula não deu tempo de chegar no tópico da Bolsa de Valores. Então, a Prof vai passar um material, uma pesquisa complementar, para que vocês compreendam esse tema. Tá? Então, na crise de 29, nós temos o seguinte cenário. Havia uma superprodução industrial nos Estados Unidos que vendia para os seus aliados e nós tínhamos em oposição um cenário de desemprego e de falta de mercado consumidor. Então as pessoas não conseguiam consumir esses bens produzidos pela indústria, porque elas simplesmente não tinham seus salários, não tinham meios econômicos de suprir essa grande demanda vinda da indústria. Então, chega um momento em 1929 em que há uma superprodução, os bancos estão fazendo empréstimos a essa população que se endivida e não tem como honrar essas dívidas, não consegue fazer o pagamento dessas dívidas e os bancos vão à falência, e também as instituições financeiras, o agronegócio de exportação, tudo isso vai ser afetado através da grande crise das ações no mercado de ações na Bolsa de Nova York, tá? Essa crise, também chamada de Grande Depressão, ela é a primeira grande crise do capitalismo, é um colapso que vai afetar os países capitalistas neste período. Eu coloquei em destaque a América Latina e o que ocorre no Brasil com essa crise. Então, vocês vão ver essa questão da queima dos produtos do agronegócio, como por exemplo o café, que era o nosso principal produto exportador. Os produtores preferiram queimar a produção deles, porque eles sabiam que eles não iam conseguir fazer a venda desses produtos no mercado internacional, tá? Então, essa videoaula, ela é mais para relembrar o que foi trabalhado ao longo do primeiro bimestre. Caso vocês tenham alguma dúvida, como eu disse, não falhem em buscar os canais de comunicação, tá? Gente, a Pro não é youtuber, então é difícil fazer essa gravação de aulas. Espero que tenha ficado compreensível para vocês, que vocês refresquem a memória do que foi dito em sala de aula. Mas, assim, a partir da próxima semana vamos ver conteúdos novos. Eu vou aprimorar essa gravação do vídeo, mas procurem sempre que vocês precisarem de ajuda e não deixem de fazer as atividades, tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Bom dia para vocês!